Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, que alegria, que satisfação estarmos juntos aqui. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabia que a salvação eterna, ela é um processo? A salvação é um processo, meu irmão e minha irmã. Agora, isso significa que nós não podemos ter então a certeza da nossa salvação? Hoje nós vamos abordar esse tema. Fique conosco, assista esse vídeo. Tenho certeza que vai ser muito interessante para você e vai ser edificante também para a sua vida. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal, ative as notificações e deixe seu like caso você goste então desse vídeo. Para explicar um pouquinho mais essa nossa realidade, porque nós estamos falando aqui de uma realidade onde nós podemos dizer que nós estamos salvos, mas ainda não fomos salvos. Mas espera um pouquinho. Como que isso se aplica à minha vida? O que isso significa? Nós estamos salvos, mas nós ainda não fomos salvos. Para ilustrar então isso que nós estamos falando hoje aqui, eu quero relembrar com você a história dos mineradores do Chile. Você lembra dessa história? No dia 5 de agosto de 2010, uma mina no Chile, uma mina chamada de São José, em espanhol São José, né? Essa mina desabou e 33 mineradores ficaram lá embaixo da terra. A princípio eles achavam que eles tinham morrido, mas logo depois eles descobriram que não, eles estavam todos vivos lá embaixo da terra, numa profundidade de 700 metros, você acredita nisso? E aí quando eles descobriram que eles estavam vivos, eles conseguiram enviar uma sonda até lá onde eles estavam e estabeleceram uma comunicação com eles, inclusive enviando até alimentos, água e assim por diante. E eles começaram então um plano para poder retirar esses trabalhadores lá do fundo dessa mina. E aí então o plano que deu certo foi o quê? Abrir um buraco na terra com mais ou menos 40 centímetros de espessura e enviar então uma cápsula até lá para resgatar esses trabalhadores. Então você imagina, 700 metros de profundidade. Então eles começaram a escavar esse túnel, a perfurar esse túnel e aí enfim conseguiram. 69 dias depois do desmoronamento daquela mina, essa sonda conseguiu chegar lá onde esses homens estavam. Veja como isso foi dramático. Isso foi transmitido em todos os noticiários da época. Eu me lembro quando a cápsula chegou lá, eles estavam até com câmeras lá embaixo já filmando tudo e mostrando para as pessoas como eles estavam vivendo lá. E uma das coisas que eles filmaram foi que quando a cápsula chegou, eles comemoraram, eles festejaram, como se fosse um time de futebol fazendo um gol, ou a virada de um ano, ou a conquista de um prêmio, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque eles estavam entendendo que eles estavam salvos. Quando aquela cápsula chegou lá onde eles estavam, eles entenderam então que eles estavam salvos. Agora eu pergunto para você, eles já estavam salvos? Não, eles continuavam ali naquele buraco. Mas na verdade eles tinham então a expectativa de que seriam içados, levantados através daquela cápsula. E assim foi. Um a um eles foram entrando naquela cápsula e chegando até a superfície. E veja só que não foi uma tarefa muito fácil, porque a cápsula levava 15 minutos para subir, 15 minutos para descer e 15 minutos para subir, e porque eram 700 metros de profundidade. E um a um foram retirados daquele buraco e foram salvos. Então quando aquela cápsula chegou lá, eles poderiam dizer, estamos salvos, mas ainda não fomos salvos. E essa é a nossa realidade nesse mundo, meu irmão. Nós estamos salvos. Jesus veio até esse mundo para nos resgatar. Jesus veio até aqui, morreu na cruz do Calvário para morrer no nosso lugar. E hoje nós podemos dizer que nós estamos salvos, mas ainda não fomos salvos. Por quê? Porque a salvação é um processo. Agora, a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, o seguinte, presta atenção nesse texto bíblico. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo.
Meu irmão e minha irmã, você pode ser salvo. Eu posso ser salvo. Nós estamos no meio deste processo. É verdade. E esse processo ele consiste de 3 etapas. Eu quero falar rapidamente sobre essas 3 etapas do processo da salvação. A primeira etapa do processo da salvação é a justificação. É o que nós podemos dizer é aquilo que nós podemos chamar de o início da salvação. E eu quero ler Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificados, pois, mediante a fé, nós estamos em paz com Deus. Então, a justificação acontece quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus. Quando você se converteu, quando você entregou a sua vida a Cristo, ali você foi justificado. E essa justificação, então, ela produz 2 resultados na nossa vida. O primeiro resultado é que os nossos pecados foram perdoados. Meu irmão, se você entregou sua vida a Cristo, se você se converteu a Jesus, os seus pecados foram perdoados. O Senhor apagou toda a tua dívida. E o segundo resultado que a justificação produz em nós é que a justificação também ela traz a imputação da justiça de Cristo sobre as nossas vidas. Ou seja, Deus nos declara justos. Ele perdoa o nosso pecado, porque ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar e ele nos declara justos. Então, essa é a primeira etapa da salvação, é a nossa justificação. A segunda etapa da nossa salvação é a santificação. E nós podemos dizer que a santificação é o desenvolvimento da salvação. A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, o seguinte: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Meu irmão e minha irmã, Deus deseja que eu e você venhamos a nos santificar. Mas o que é então a santificação? A santificação é você se tornar, na prática, aquilo que Deus já declarou que você é, justo. Nós nos tornamos justos gradativamente enquanto estamos vivendo nesse mundo. A santificação é algo que acontece aqui nesse mundo, na terra. E como que nós podemos nos santificar? O que envolve a santificação? A santificação envolve purificação. Então nós pedimos perdão a Deus dos nossos pecados e a palavra de Deus nos diz em 1 João 9 que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a santificação é isso. Santificação é purificação, mas santificação também é separação. Eu me separo daquelas coisas que me contaminam. Eu me separo de relacionamentos perniciosos, tóxicos, que venham me levar a me distanciar de Deus. Eu me afasto de determinados hábitos, eu deixo de lado determinados hábitos. Então envolve separação. Eu deixo de assistir e ver coisas na televisão, na internet, seja onde for, que venham a prejudicar minha comunhão com Deus. Então, santificação é isso. É purificação, é separação e é também consagração, quando eu consagro a minha vida para uma determinada tarefa, para um ministério, para um trabalho, para servir ao Senhor, para me dedicar exclusivamente a Ele, dedicar a minha vida a Ele e assim por diante. É interessante que quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que os vasos, os utensílios do templo, eles eram santos. Lembra sobre isso? Você já leu sobre isso lá no Antigo Testamento? Os utensílios do templo, eles eram santos, os garfos, as facas, as panelas e assim por diante. Como que uma panela pode ser santa? É simples, desde que ela seja purificada, ou seja, essa panela deveria ser limpa, né? E desde que ela seja então separada, essa panela só deveria ser usada no templo do Senhor. Ela não poderia ser usada na cozinha de ninguém. Era para ser usada somente lá no templo do Senhor. E essa panela também, ela era consagrada para uma determinada atividade, como por exemplo, cozinhar as carnes do sacrifício. Algumas panelas eram usadas para isso. Então, isso é santificação. É nós nos purificarmos, nos separarmos e nos consagrarmos para Deus. E isso acontece enquanto nós vivemos nesse mundo. Então esse é o segundo estágio da nossa salvação, é a santificação, quando nós nos tornamos na prática aquilo que Deus já declarou que nós somos, ou seja, justos. Então nós vamos ficando cada vez mais justos na prática. E o terceiro e último estágio da salvação é a glorificação. Aí nós podemos dizer que isso é a conclusão da salvação.
O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja em Roma, no capítulo 8, no versículo 18, ele diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, meu irmão e minha irmã. A glorificação é a conclusão da nossa salvação. Lembra que eu falei aqui? A salvação é o processo e a glorificação é a conclusão desse processo. Lembrando dos mineradores lá no Chile, nós podemos dizer que a conclusão da salvação deles foi quando eles chegaram lá em cima, quando eles foram arrebatados, içados. E meu irmão e minha irmã, um dia Jesus Cristo vai voltar e ele vai arrebatar a sua igreja, vai nos levar, nós estaremos para sempre com ele, nós viveremos eternamente com o nosso Deus. E a palavra de Deus nos diz que a glorificação, na glorificação, nós vamos receber um corpo novo, um corpo glorificado, e nós vamos também morar num lar glorificado. Jesus disse para os seus discípulos que ele estaria preparando um lar para nós, e ele está preparando um lar para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Quando ele vier para buscar a sua igreja, nós iremos morar com ele para sempre. Então esses são os 3 estágios, meu irmão e minha irmã, da nossa salvação. O primeiro estágio é a justificação, quando nós nos convertemos a Cristo, entregamos a nossa vida a Jesus. O segundo estágio é a nossa santificação, esse período que nós estamos vivendo aqui nesse mundo, onde nós temos que nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. E a glorificação, que é quando Jesus vem para nos buscar e nós receberemos um novo corpo e viveremos para sempre na presença do Senhor no lar celestial. Agora, veja só, a salvação, Deus tem um propósito com isso, que é o quê? É estabelecer um povo de propriedade exclusivamente dele, que venha a adorá-lo em espírito e em verdade. E a pergunta que nós precisamos fazer nessa hora é: nós fazemos parte desse povo? Se você faz parte desse povo, escreva aí nos comentários: eu faço parte do povo de Deus. Escreva aí: eu sou crente em Jesus e eu aguardo a vinda do Senhor Jesus. Escreva aí nos comentários: eu creio, eu sou crente, eu sou filho de Deus. Declare a sua filiação, declare a sua fé em Jesus aí escrevendo nos comentários, porque essa é a nossa realidade. Agora, se você não tem essa certeza ainda, eu quero dizer para você que você pode ter essa certeza sim. Você pode e deve buscar ter essa certeza da sua salvação. Nós podemos sim ter essa certeza da salvação. Eu perguntei aqui no começo desse vídeo se, com o fato de a salvação ser um processo, se nós não poderíamos então ter certeza da nossa salvação. Podemos sim, podemos ter certeza da nossa salvação. Claro que podemos. A cápsula já veio nos buscar. Jesus já veio, já morreu na cruz do Calvário e um dia ele vai nos arrebatar, vai nos levar para estarmos para sempre com ele lá nos céus, onde nós vamos viver a verdadeira vida na presença do Senhor. Então veja só, meu irmão, eu quero fazer aqui uma breve recapitulação daquilo que nós falamos. A justificação, que é o primeiro estágio da salvação, ela nos livra da condenação do pecado. Então nós fomos justificados, cremos no Senhor Jesus, entregamos a nossa vida a Cristo, nós fomos libertos da condenação do pecado. Preste atenção nisso, isso é muito interessante. O foco aqui está no passado. Então a justificação eliminou a ação do pecado no nosso espírito. Porque a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Cristo Jesus nos vivificou. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós fomos regenerados, fomos justificados e regenerados. O que isso fez de nós? Fez de nós uma nova criatura. Então, a justificação nos livra da condenação do pecado e atinge o nosso espírito. A santificação, meu irmão e minha irmã, nos livra do domínio do pecado. A palavra de Deus diz isso, que o pecado não terá domínio sobre nós. Então, o processo de santificação é quando nós nos libertamos do domínio do pecado. E o foco está no presente, no aqui e agora. Então, você e eu temos que buscar essa santificação. E essa santificação, ela atua na nossa alma. E quando eu digo alma aqui, eu estou falando de 3 aspectos da nossa vida, que seja a nossa vontade, a nossa mente e as nossas emoções. Então, a nossa alma é constituída por essas 3 partes: mente, capacidade de raciocinar; vontade, capacidade de fazer escolhas; e emoções, capacidade de sentir. Então, a santificação, que nos liberta do domínio do pecado, ela atinge a nossa alma. Ela nos ajuda a pensar da forma correta, a fazer as escolhas certas e sentir as emoções saudáveis. Isso é muito interessante, não é verdade, meu irmão? Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça
esqueça de deixar o seu like aí. E o terceiro e último estágio da nossa salvação, que é a glorificação, ela vai nos livrar da presença do pecado. Então veja, a justificação nos livra da condenação do pecado. A santificação nos livra do domínio do pecado. E a glorificação vai nos libertar da presença do pecado, meu irmão. E o foco aqui é o futuro. Na nossa glorificação, o pecado não estará mais presente no nosso corpo. Nós vamos ter um novo corpo. Então, a glorificação vai atuar no nosso corpo. Olha como isso é interessante. A justificação, que nos livra da condenação do pecado, atua no nosso espírito. A santificação, que nos livra do domínio do pecado, atua na nossa alma. E a glorificação, que vai nos libertar da presença do pecado, vai atuar no nosso corpo. É o homem integral sendo salvo aqui, não é verdade? Espírito, alma e corpo. Então nós estamos nesse processo. A salvação chegou até o nosso espírito. A salvação agora está começando a tomar conta da nossa alma. E um dia estará totalmente presente no nosso corpo, com um corpo glorificado que nós vamos receber do Senhor Jesus, meu irmão. Veja que maravilha isso, meu irmão. Por isso eu pergunto para você, você tem certeza da sua salvação? Você pode ter essa certeza da salvação, sim. Basta você entregar a sua vida a Cristo, começar a desenvolver a sua salvação através desse processo de santificação, aguardando a volta do Senhor Jesus, quando então seremos glorificados. Que maravilha, meu irmão e minha irmã! É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, ele diz: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, meu irmão e minha irmã. Veja só que bênção, que maravilha! A nossa salvação, nós já estamos salvos, mas ainda seremos salvos. Ou seja, quando Cristo voltar, Ele vai nos libertar desse mundo que nós vivemos de pecado e vai nos levar para a eternidade, quando viveremos para sempre na sua glória. Então nós podemos ter a certeza da salvação, mas para termos essa certeza da salvação, nós precisamos então desenvolver essa salvação através da santificação, que é o aqui e agora, é o presente, é esse momento, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor diante de Deus. Que maravilha, como a palavra de Deus é rica, que coisa maravilhosa nós podemos desfrutar dessa salvação que o Senhor nos proporcionou na cruz do Calvário. Meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você, eu quero desafiar você a compartilhar esse vídeo com seus amigos, os seus familiares, não para que esse vídeo chegue mais longe ou para que a gente tenha mais inscritos aqui no canal, não, meu irmão, para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra de Deus para nós, que fala da nossa salvação, que o mundo tanto precisa ouvir hoje, a salvação que há em Cristo Jesus e esse processo que nós estamos passando aqui nesse mundo. Que maravilha, que bênção isso, meu irmão e minha irmã. Não se esqueça também de se inscrever se você não está inscrito e deixar o seu like aqui. Ative as notificações também para que quando a gente venha postar um vídeo aqui, você venha a ser avisado, notificado então, e aí você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos aqui. Amém? Qual é o próximo vídeo que você vai assistir? Eu quero deixar aqui na tela a sugestão do seguinte vídeo, porque nós estamos falando aqui sobre santificação, não é verdade? Que é o miolo aqui da salvação, é o momento que nós estamos vivendo, esse processo de se tornar na prática cada vez mais parecidos com Jesus, se tornar na prática cada vez mais aquilo que o Senhor declarou que nós somos, justos, né? Então, já que nós estamos falando disso, nós temos que saber e conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então eu quero deixar um vídeo aqui para você, os 7 indicadores da vontade de Deus, como você pode conhecer a vontade de Deus. Assista esse vídeo também. Amém, meu irmão? Que o Senhor te abençoe e que você possa desenvolver a sua salvação com temor e tremor e possa ter a certeza de que você vai habitar com o Senhor Jesus na eternidade. Amém? Que Deus te abençoe. Fique bem, fique em paz, fique com Jesus.